quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. E esses meus trabalhadores gostam de mexer com as minhas emoções, né? A música do Fagner era a música preferida do meu pai. Faz 9 anos que está na espiritualidade. E esse meu pai que está aqui da frente, essa coisa linda, olha quanta emoção para a gente. O Henrique, a Paola, tudo filho dos nossos trabalhadores queridos aqui do Paz e Amor, que vem nos encher de alegria nas férias, né, tia? Então é um momento muito bacana a gente ver os filhos, netos, estando presentes às vezes aqui conosco, né? Trabalhadores que já estiveram nas primeiras filas aqui tomando passe quando estava grávida, as meninas, e tudo correu bem, tudo deu certo. É uma felicidade para a gente ver esses bebezão aqui lindo. Daqui a pouco já estão dando passe aqui, né? É. E os nossos avisos? Desligar os celulares, por gentileza. Vamos desligar os nossos celulares e vamos nos ligar com Jesus. A campanha das cestas básicas continua. As 330 famílias que atendemos todos os meses, contamos muito com a ajuda de todos vocês. Lembrando que as 3 primeiras fileiras são dos amigos que estão em tratamentos, então estão nas 3 primeiras fileiras, ok? Os cursos da casa estão fixados nos Morais. Eu estou correndo um pouquinho porque eu quero deixar todo o tempo para a nossa palestrante hoje, né? Um tema
maravilhoso. Mas antes de eu citar aqui os trabalhadores da noite, fica no trabalho de terça a nossa homenagem ao nosso querido senhor Eduardo Afonso, que no dia de ontem desencarnou, retornando à pátria espiritual, muito conhecido, esposo da dona Carmen, aquela trabalhadora querida que fica aí aos domingos na entrada, outros trabalhos. Seu Eduardo e dona Carmen fizeram parte desses trabalhos aqui muitos anos. Que nosso querido Eduardo, com certeza, logo, logo, estará conosco. Um trabalhador incansável da casa, e foi assim muito surpresa para todos nós a sua partida muito rápida, né? Mas que dona Carmen tenha muita forças, energias para passar por esses momentos. A programação de hoje, leitura do Evangelho, prece inicial, vai ser com o nosso querido Márcio Bonafim, o paizão da Paola, que está ali babando pela filhona que está aqui. As vibrações hoje é com o Sebastião de Oliveira, está lá o Seba preparado. E a palestra de hoje tem muito a ver com a equipe, né? A vida de Jesus Gonçalves, esse espírito que viveu na colônia de Pirapitingui, fez um trabalho intenso lá. Nossa querida dona Ana hoje, dona Ana Araújo, colaboradora, dirigente de um trabalho também de sexta-feira de manhã e de outros trabalhos que ela participa na casa, faz muitas palestras. Aceitou o nosso convite e falou, posso fazer essa palestra? Eu falei, deve, né, Ana? Então, com certeza será uma lembrança maravilhosa que vamos ter de Pirapitingui e de esse espírito amigo que faz parte da Casa de Paz e Amor de Jesus. Jesus Gonçalves. Vamos lá, Marcinho. Boa noite. Do livro Folhas de Outono. Não somos nem melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigi-lo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como queires que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidades de indulgência. E agora vamos se acalmando, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo pela espiritualidade aqui presente, que nos intua, que nos abençoe, que nos conduza para o melhor entendimento da palestra de hoje, que a palestrante Ana irá nos apresentar, que ela seja intuída pela espiritualidade e que ela possa passar para nós o melhor entendimento, a melhor forma para que a gente saia daqui melhores do que aqui entramos. Que Deus abençoe a todos aqui, agora e sempre. Boa noite.
a todos e aqueles que estão em outras plataformas nos assistindo. E o meu obrigada ao Domingos pela oportunidade, pela confiança de eu poder estar aqui, né? Obrigada. E como ele colocou, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas passagens da vida de Jesus Gonçalves, constante nesse livro, a extraordinária vida de Jesus Gonçalves, em que o autor é o Eduardo Carvalho Monteiro. O autor do livro, ele nasceu em 3 de novembro de 1950 em São Paulo. Ele era psicólogo, bacharel em turismo, jornalista e membro da Academia Paulista Maçônica de Letras. Ele foi um grande estudioso do espiritismo, com mais de 40 livros publicados, articulista também do jornal Correio Fraterno, dentre outros jornais que ele publicava artigos, e também de muitas revistas. Ele desencarnou em 2005, e neste livro ele relata a trajetória material e espiritual do nosso poeta, porque Jesus Gonçalves também foi um grande poeta. E Alarico fazia parte do exército romano pelos idos do século IV depois de Cristo. E Alarico enfrentou inúmeras batalhas com suas tropas. Ele tinha grandes exércitos para trabalhar junto com ele. Exércitos esses eram homens fortes, corajosos, e que estavam sempre a cumprir as determinações de Alarico. E quando em Dalmácia ele campeou a morte, saqueando as cidades e outros gravames, onde a insensibilidade e a crueldade se faziam presentes por onde Alberico passava, e claro, o seu exército também. A ele e aos seus seguidores somente interessavam o ouro, as conquistas territoriais e as riquezas. Por onde passava, ele deixava rastros de orfandade, viuvez e selvageria. Alarico foi um grande líder e grande disciplinador. Mas a prepotência e a perversidade se faziam presentes, sempre com requintes de maldade e de sadismo. Alarico era chamado de general por seus soldados, né? E ele era a verdadeira lei, como assim ele se considerava. Ele dizia o seguinte: eu sou o grande Alarico que Roma aclamará e adorará. Então, imaginem também a grande vaidade dele, né, de se considerar melhor do que tudo e acima da própria lei. O povo romano lhe pedia clemência, lhe pedia perdão, indulgência, mas de nada adiantava. Ele estava sempre preparando novas e novas tomadas, novas e novas guerrilhas. E Agostinho, bispo de Hipona, se encontrava em Roma, e tentou de todas as maneiras, e em nome do povo romano, e com muita serenidade e humildade, tentar falar com Alarico, para que ele parasse com todas essas guerras que ele alimentava e concretizava. Mas foi tudo em vão, de nada adiantou. E Alarico e seus soldados começaram a saquear a cidade. E Alarico sempre se colocava muito contente, porque ele sempre conseguia tudo aquilo que ele havia planejado, né? Causando sempre uma grande devastação na cidade, fascinado que ele era pelo poder. E não ficou muito tempo em Roma, ele já tinha destruído praticamente toda a cidade. E ele foi tentar invadir a África. A sua frota, ela foi atingida e, por sua vez, dispersada por uma grande tempestade. E Alarico acabou por morrer. Os seus soldados enterraram-no no leito do rio Bazento, e esses foram mortos para que não revelassem o local onde Alarico estava sepultado. Após algum tempo, Alarico despertou na verdadeira vida, no plano superior, no plano espiritual. E começou uma reeducada e dura trajetória de padecimentos, tudo em consequência
da sua vida terrena, onde a ambição, o poder estiveram sempre presentes. E nesse ambiente de trevas, em qual ele ficou durante muito tempo, lhe eram cobradas os sofrimentos que ele havia causado a muitas vítimas, as quais ele atingiu no mundo terreno. E com o auxílio da espiritualidade, ele foi chamado mais uma vez à realidade da vida, mostrando a ele tudo aquilo que ele havia feito. E mergulhando assim nesses infortúnios morais, os quais ele estava colhendo, aquilo que ele plantou, decorrentes daquilo que ele havia semeado na vida, né? Sofrimentos físicos, dores intensas marcaram a sua vida em zonas umbralinas, onde ele se encontrava. E ele começou a suplicar por uma nova oportunidade no mundo terreno. E como diz o autor, todos nós arquivamos em nossa memória tudo o que praticamos no mundo carnal, que serão resultados em recompensas ou sofrimentos que nós vamos suportar. É aquilo sempre que a gente fala, hoje nós somos o reflexo do ontem. E hoje nós preparamos o nosso amanhã. Então não tem como ser diferente. E com a Alarico não podia ser de outra forma, né? E ele lá nas zonas umbralinas estava sofrendo bastante por tudo aquilo que ele havia feito. Mas, frente às suas súplicas, foi dado a ele uma nova oportunidade para burilamento do seu espírito e retornando no mesmo lugar da sua origem. E conforme leis divinas, ele esqueceu do seu passado. Esqueceu de tudo aquilo que ele já havia feito, todo o sofrimento que ele causou e muitas dores, mas ele foi autorizado a voltar ao seu povo como Alarico II, investido com os mesmos poderes anteriores, sempre com o poder da força e do terror, e ainda com a grande ânsia de mais e mais conquistas e guerras. A cada guerra, ele ia sempre em busca de mais terras, acabando por perder a vida na Batalha de Boalé, no ano de 507. E nisso, novamente, ele se vê no plano espiritual. Na condição ali de desencarnado, revendo tudo aquilo que ele já havia feito pela segunda vez. E novamente ele pede uma nova oportunidade. E lhe foi dada mais uma, e ele voltou como o cardeal Richelieu, na França, no século XVI. Ele foi notável estadista monárquico, mas odiado por toda a sociedade francesa. Após 2 anos de cardinalício, ele chegou a ser o primeiro-ministro. E durante 18 anos, ele foi o homem mais poderoso da França. Nesse período, ele cometeu novamente as maiores atrocidades com o povo francês, com decapitação dos seus oponentes, dos seus adversários. E nesse período ele já estava debilitado, sem conseguir até levantar-se da cama. E aos 4 de dezembro de 1642, ocorreu o seu desencarne, ainda em tempo dele dizer: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. E, novamente, no plano espiritual, ele repassava tudo aquilo que ele já havia feito. Então, quantas encarnações ele já havia passado, em todas elas repetindo sempre a mesma coisa, cada vez mais e mais, com aquele poder, com aquela ganância de querer e querer tudo, né? E a ambição, as traições, o remorso, saques com total desrespeito à pessoa humana, atitudes mesquinhas, as mais diversas atrocidades. E nesse turbilhão que ele se encontrava, ele novamente pediu à espiritualidade uma nova volta ao plano terreno, para que assim ele pudesse expurgar de uma maneira definitiva os seus erros cometidos, os seus desalinhos.
E a misericórdia divina o atendeu, e vindo com o corpo coberto de chagas, da hanseníase. É a lei da reencarnação, como colocado pelo nosso autor. Lei da reencarnação que muitos ainda não compreendem. É na dor e no sofrimento que vamos purificar os nossos sentimentos. Porque ninguém chega a nenhuma instituição de caridade, ou seja, o Espiritismo, ou a Igreja Católica, ou tantos outros, assim, de curiosidade, vamos dizer, embora a gente saiba que muitos vão nessas condições. Mas muitas vezes estamos com aquela dor, com aquele problema muito sério da nossa vida. Por isso que a gente fala, chegamos na doutrina ou pelo amor ou pela dor. E aí é a dor, é o sofrimento que muitos de nós passamos ao longo da nossa existência terrena, porque todos nós temos dores de alguma maneira. Não existe ninguém na face da terra, por mais dinheiro que possa ter, por mais bonito que seja, que não tenha o seu cadinho. Porque todos nós viemos aqui para aprender. E a maior parte de todos nós vamos acabar por aprender pela dor. Outros pelo amor, né? Então, todos nós temos o nosso cadinho de dificuldades, de dores, as mais diversas. Então, é na dor e no sofrimento que vamos purificar nossos sentimentos. Assim, esse guerreiro recebeu a lepra como remédio para o seu amadurecimento espiritual. E a cidade de Borebi recebeu o espírito reencarnante de Alarico, agora como Jesus Gonçalves, em data de 12 de julho de 1902. Nessa nova existência, a sua mãe desencarnou quando ele tinha 3 anos de vida. E ele foi criado pelos avós, pelos tios, primos e demais familiares. E trabalhou na lavoura de algodão e de café. Com os demais amigos, ele criou a Bandinha de Borebi, onde animava quermesses da localidade. E ele sempre foi uma pessoa muito bem entrosada em todas as encarnações, como colocado pelo autor, ele sempre se deu muito bem com todos aqueles que lhe circundavam. Era um homem querido, né? Um verdadeiro mestre, como ele era intitulado. E sempre com muita disciplina, dedicação, sempre ponderado e sempre um espírito de liderança. E ele teve também incursões no teatro. Em todas ele foi ator, foi autor, enfim, todos aqueles segmentos da vida de teatro, né, ele também teve. E também articulista nos jornais de Bauru. Nessa cidade ele chegou a ser o tesoureiro da prefeitura. Ele viu-se viúvo por 2 vezes e ainda teve que cuidar dos filhos. Ele tinha uma média de 6 filhos, alguns dele e 2 da outra esposa que ele havia tido. E ele ficou cuidando deles. E aos 27 anos, ele apresentou-se em sua vida uma nova grande provação. Manchas em seu corpo, nas quais tratavam-se do mal de Hansen, e por sérias restrições da vida que ele passou a ter, né? E com isto ele foi atingido. Jovem, bonito, novo, 27 anos, ele teve o desprezo dos amigos e o escárnio da sociedade. Coberto de chagas pestilentas, carregando a sua cruz na via dolorosa do sofrimento. E enquanto a doença corroía seu corpo, o seu espírito estava sendo educado com lições de humildade, resignação, submissão e simplicidade. A doença foi a sua companheira até o fim dos seus dias. Portadores desse mal, que muitos de nós sabemos, é uma doença muito difícil. Essa doença, a pessoa cometida com ela vai perdendo as extremidades, né? Dos dedos, dos pés, das mãos, do nariz, da orelha,
do rosto, e assim vai se deformando. Então é uma doença muito cruel, né? Mas hoje já bem disseminada, com certeza. Então, a doença foi a sua companheira até o fim da sua vida. Portadores desse mal eram discriminados, eram segregados da sociedade. Não podiam ter filhos e nem viver em sociedade. Ele era considerada uma doença contagiosa, então eles tinham que ficar isolados, né? Eram discriminados de absolutamente tudo. E no plano espiritual, novamente, lá estava o alarico. E aí o seu mentor, mais uma vez, lhe disse: serás confinado em um hospital para compreender e controlar os limites das suas conquistas territoriais. Porque ele, enquanto alarico, o que ele fazia? Ele dominava e ia conquistando cidades e cidades. Ele tomando as cidades, destruindo, para que ficasse com a posse. E ali no hospital, ele iria aprender a ficar naquele lugar pequeno, conviver com os demais, né? E não ter a liberdade que ele tinha antes. E assim, alarico ouvia tudo aquilo que o seu mentor dizia. E ele, novamente, ele pediu uma nova volta ao plano terreno. Mas ele queria, de antemão, saber em que lugar que ele iria voltar, porque na vez anterior ele voltou para o mesmo lugar que ele estava. E foi dito que ele viria para a pátria do Cruzeiro, onde está plantada a árvore do Evangelho de Jesus Cristo. E continuando ainda, o mentor a lhe dizer que teria sempre a presença de Deus em sua vida, no seu coração, para que pudesse compreender e aceitar por tudo que passaria, tendo toda a retaguarda do plano espiritual a seu lado, a auxiliá-lo, a ajudá-lo, a enxugar muitas lágrimas e consolar os deserdados. E Alarico, ele sempre foi um homem ateu, ele nunca acreditou em absolutamente nada, porque ele era a lei, ele era o tudo, né? Em agosto de 1933, ele deu entrada na colônia de Aimorés, convivendo com todos os demais que trazem nas chagas do corpo as marcas das existências passadas. E com isso, ele lá dentro, ele mais uma vez foi considerado um líder, ele tinha uma boa convivência, uma boa simpatia com todos eles, e se ajuntou aos demais. Enfim, ele conseguiu mais uma vez fazer o mundo dele lá dentro, juntamente com os demais, né? E também continuando a parte teatral, tendo assim as atividades artísticas, que ele inclusive ensinava para os demais, porque ele já tinha tido em outras vidas essa condição. Em setembro de 1937, ele foi transferido para o Hospital de Pirapitingui, em Itu. E também, mais uma vez, ele se tornou um líder junto aos demais. Ele era mais uma vez chamado de mestre, sempre ele era chamado de mestre. E um gato. E também ele tornou-se um líder junto aos demais. Era chamado de mestre. E a Anita foi a terceira, quarta esposa que ele teve e que o acompanhou em toda a sua trajetória final, abrindo mão da sua própria vida, renunciando a tudo para ficar junto com Jesus Gonçalves. E após o falecimento de Anita, ele teve mais uma vez uma grande decepção, um grande choque na sua vida. E foi aí que começou ele a mudar, a se transformar. Porque até então, como a gente colocou, ele não acreditava em absolutamente nada. E aí começou a transformação de Jesus. E foi o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o início dessa mudança. Pondo em prova, ele sempre colocava em prova a existência divina. E ele lá, com todas as dores que ele tinha, ele resolveu questionar Deus. Vamos dizer, colocar Deus na parede. E ele falou que se Deus realmente existisse, que Deus colocasse o remédio na água, no copo com água dele,
e que este remédio iria minimizar as suas dores, se fosse verdade que Deus existisse. E isto realmente aconteceu. Então foi aí, junto com o livro Céu e Inferno, e essa colocação dele, de colocar em questionamento a existência divina, começaram a ter as modificações dele. E assim isso aconteceu. Alarico também foi chamado poeta das chagas redentoras. E no hospital, ele lá conheceu uma nova companheira, Isabel Laureano, e que perdurou, ela ficou com ele até o desencarne de Jesus em 1953, que foi-lhe denominado o apóstolo de Pirapitingui. Deve-se a ele a abertura dos portões dos sanatórios de ancenianos, porque todos sabem que, como a doença era considerada contagiosa, a família e ninguém podia visitar estas pessoas. E deve-se a ele, por todo o trabalho que ele empreendeu na cidade e lá no próprio hospital, então as visitas passaram a ser permitidas e as famílias e os amigos puderam levar um pouco de conforto espiritual, um pouco de si, de dedicação ao próximo. Então, o quanto ele fez ali no hospital para ajudar todos aqueles. E Jesus Gonçalves, ele faz parte aqui de muitos trabalhos da nossa casa, da mentoria, da coordenação dos trabalhos de auxílio e fraternidade. E juntamente com Jerônimo Mendonça, ele atua nos trabalhos de suicidas, que é voltado também aos ancenianos e também aos portadores do fogo selvagem, com práticas de suicídio. E também na nossa casa temos esses trabalhos. Está sempre presente Jesus Gonçalves, com um trabalho muito grande exercido diretamente nesses trabalhos e em outros. A sua atuação, ela é imensa, amparando e reconfortando semelhantes a nós que buscam este caminho. Dentre tantos mentores que a nossa casa aqui tem, Jesus Gonçalves é mais um deles, né? E a trajetória, essas colocações que eu fiz são parte do que aquilo que está no livro, porque o autor coloca muitas e muitas passagens da vida de Jesus Gonçalves. Os poemas que ele escreveu, muito lindos, o livro tem bastante poemas de Jesus Gonçalves. E a trajetória de vida de Jesus Gonçalves é riquíssima de ensinamentos, exemplos, lições, e que nos permite um paralelo com os princípios muito importantes da nossa doutrina. E um deles, a lei de causa e efeito. Todos nós somos responsáveis por nossas atitudes. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher os caminhos, aquilo que nós queremos seguir. Nós não somos proibidos de absolutamente nada. Então, as nossas escolhas, né, são livres para todos nós, porque não somos proibidos. Mas, claro, a cada escolha nossa tem a consequência. E nós vamos plantar aquilo que queremos e depois vamos colher aquilo que nós plantamos. E quais cuidados que nós devemos ter quando estamos cuidando da nossa vida? Que cuidados a gente tem quando tem uma plantinha lá em casa que ganhamos, uma flor? Qual é o cuidado para que ela floresça? Nós não temos bastante cuidado? Este mesmo cuidado é para conosco, com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que nós estamos pensando, falando, atuando, né? Então, como diz também o autor, Deus nos concede a vida e nós traçamos os rumos. E ainda a lei da reencarnação. Nosso espírito, ele é imortal. Vai voltar em um novo corpo quantas vezes for necessário, para que assim possamos aparar as nossas arestas, os nossos desalinhos. E por fim,
a presente vida que todos nós temos, porque esta é a melhor de todas, né? É a grande oportunidade que nos é dado pelo Pai de fazermos as nossas modificações, daquelas que nós achamos necessários ou que são muito importantes, que devemos fazer. Então, esta é a grande oportunidade nesta vida terrena que nós todos estamos levando. Então, nós temos a oportunidade de fazer os nossos reajustes, da nossa melhora, do nosso progresso moral e espiritual. Porque quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos nos modificando. E com isto torna-se mais fácil compreender e aceitar as vicissitudes da vida, as amarguras que muitas vezes muitos de nós temos. Quanto mais amadurecidos nós estivermos, mais fácil é compreender e aceitar aquele problema que nos envolve. Muitas vezes não é um problema direto com a gente mesmo, mas é de um nosso familiar, mas que nós temos que ajudá-lo, fazer o máximo possível para cumprir o nosso cadinho, a nossa parte aqui neste planeta. Então, a nossa vida aqui neste planeta é a melhor de todas as encarnações. É a grande oportunidade que Deus, nosso Pai Criador, dá a cada um de nós de melhorarmos, de produzirmos, de auxiliar o outro. Isso mesmo. Isso. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Bom, agora que ouvimos essa palestra maravilhosa sobre esse espírito Jesus Gonçalves, que nos faz refletir sobre a misericórdia de Deus, nosso Pai, sobre a questão de ação e reação, lei de causa e efeito, mas que o nosso Pai é sempre misericordioso e sempre nos dá as oportunidades. E aproveitamos hoje essa oportunidade que estamos aqui, nessa casa de paz e amor, onde agora vamos iniciar o nosso passe. Os médiuns, por intermédio da espiritualidade, vão despejar sobre nós todo o amor, toda a energia que precisamos. E seremos agora bem receptivos. Mantemos nosso pensamento aqui, nesse local. Ficamos bem relaxados, tranquilos, serenos. Vamos participar desse autocuidado que temos. Essa oportunidade de estar aqui com o nosso mentor, com os amigos espirituais, absorvendo essa energia. Imaginamos nesse momento um campo bem florido e passamos a caminhar nesse campo. Encontramos Jesus à nossa frente. Podemos abrir o nosso coração para Ele. Podemos agradecer pela vida. Podemos conversar com Ele, pedir a sua ajuda, a sua proteção em nossa vida. Porque Jesus, esse amigo, esse irmão maior que temos, Ele nos dá força, nos dá o ânimo, nos reforça a nossa fé. E através dele e dessa doutrina maravilhosa que nos auxilia, que nos reconforta, doutrina essa que é o Consolador prometido pelo próprio Jesus, podemos agora ficar mais aliviados, mais tranquilos, com a energia já renovada,
e com a certeza que estamos na nossa melhor reencarnação, por mais difícil que seja, por mais dificuldade que seja, alguém possa estar vivendo, mas é a nossa melhor oportunidade de repensar, de mudar nossas atitudes, de fazer o nosso próprio caminho. E vamos aproveitando essa oportunidade dada por Deus para seguirmos sempre em frente. Porque temos essa casa de paz e amor, temos esse Mestre Jesus, temos os nossos amigos, mentores espirituais e temos o Evangelho, esse livro que temos que estudar, refletir, nos momentos de dificuldades, abri-lo, porque é a palavra de Deus para nós. E com todos esses confortos, com essa esperança dada por Jesus, por essa doutrina, tenhamos a certeza que conseguiremos sempre seguir em frente, evoluir, porque é para isso que fomos criados, para crescer, evoluir, aprendizado, acreditar em nosso amor próprio e fortalecer a nossa fé sempre. E agora que estamos mais tranquilos, mais serenos, em paz, vamos distribuir um pouco dessa serenidade, dessa tranquilidade, desse amor de Jesus aos nossos familiares, aquelas pessoas que talvez tenhamos um pouco mais de dificuldades na família, no trabalho, na vizinhança, que podemos ter a paciência nos momentos que serão necessários. Podemos lembrar agora um familiar ou um amigo, alguém que esteja num leito de hospital, que ele possa receber também a energia que está aqui nesse momento, através de nós, que possa chegar a ele, chegar em nossos lares. Imaginem as pessoas que estão lá, os pai, mãe, irmãos, ou quem mora sozinho. A gente nunca está sozinho. Imagina os amigos espirituais que estão lá conosco. Que Jesus possa entrar no lar de cada um, abrindo portas, janelas, com uma luz bem iluminada, chegando em todos os cômodos, quarto, cozinha, sala, para que o nosso lar seja um lugar de paz, de harmonia. Que toda noite podemos chegar ali, descansar o corpo e espírito, num lugar tranquilo e sereno. E que seremos nós o instrumento dessa paz, através do Evangelho. E quem trouxe uma garrafa d'água, imaginamos agora a espiritualidade amiga jogando sobre essa água todo o remédio que precisamos para o corpo físico, mental, espiritual, para a nossa saúde emocional. Que possamos durante a semana tomar essa água aos poucos, com bastante fé, para que possamos melhorar. E quem não trouxe, imagine suas garrafas em casa, filtros, vasilhames, que essa espiritualidade amiga possa levar até lá toda a medicação, todo o bálsamo necessário para trazer a paz, a harmonia, a paz necessária para nós vivermos bem, porque foi o que Jesus nos deixou, a paz. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Obrigado por essa palestra, obrigado por essa doutrina, obrigado por sairmos daqui mais fortes, valorosos, confiantes, que teremos uma semana em paz e harmonia, que seguimos sempre em frente, com fé, com paz, tranquilidade, e que o Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês durante toda essa semana.
Uma boa noite a todos. Boa noite, bom retorno aos seus lares, muita paz, até terça, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.